Vamos lá, boa noite. Boa noite. Boa noite. É bom estar de volta. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Prazer, Léo. Hoje, eu vou te dizer, é tão melhor estar aqui. Falar para a câmera não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós podemos dizer o mesmo. Obrigado. Existe uma riqueza muito interessante em quando eu estou conversando com vocês, a troca de olhares, quer dizer, esse entendimento, sentir vocês. Isso morre muito no vídeo, né? No vídeo você está ali apresentando, né? Você não está dando aula, você está apresentando. É muito diferente, né? Então, feliz de estar de volta. Hoje nós vamos falar sobre Quaresma e os escrutínios. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre a Quaresma, principalmente sobre os escrutínios, porque os escrutínios são as celebrações litúrgicas para ajudar os catecúmenos a se preparar para receber os sacramentos iniciais. Então vocês não passaram por estes escrutínios que vão ser passados agora, porque vocês passaram por isso em outubro, né? Os escrutínios em si, eu vou dar mais detalhes, mas antes eu vou fazer uma revisão da aula passada. Mas nós vamos tocar em muitas coisas que faz referência a outras coisas que nós conversamos. Então é bom, mais uma vez, ver como todos os conceitos que nós estamos cobrindo são muito interligados, né? Uma pequena revisãozinha da aula passada. Falamos sobre os mistérios centrais da fé cristã. Falamos sobre a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a base da nossa fé, onde tudo começou. São co-substanciais, co-eternos, co-iguais, três pessoas, uma só natureza, a Santíssima Trindade. Falamos sobre a encarnação. O Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne e habitou entre nós. Essa é a demonstração do amor infinito de Deus ao nos oferecer o seu Filho. É também muito importante porque esse momento marca a importância do sim de Maria. Lembra? Sobre graças a ela se tornou o portal para trazer a salvação ao mundo. Tivemos a redenção através da morte, paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Ele nos reconectou ou reconciliou a unidade com Deus. Ele, naquele momento, nos redimiu. Daí o Cristo Redentor. Depois falamos sobre a ressurreição. A ressurreição estabelece para nós um caminho de esperança. É o momento em que Jesus Cristo vence o pecado e a morte e mostra para a gente a existência da vida eterna através da sua ressurreição e prepara o céu. Ele fala, guardarei espaço para vocês no céu. Então, para nós, é esse chamado à esperança da vida eterna. Se ele não ressuscita, seria só mais um profeta, né? Seria só mais um profeta. E como Paulo falou, Paulo falou assim, se você não acredita na ressurreição, é vã a sua fé. Porque se não há ressurreição, ele é só mais um profeta. Né? Vemos então a ascensão, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus Cristo é ascendido aos céus e abre caminho para o Paráclito. Paráclito, que do grego significa aquele que está perto. Quer dizer, ele vai enviar para nós a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vai nos acompanhar até o momento do julgamento, do nosso juízo final. É importante também, esse ponto marca o fim da presença humana de Jesus Cristo conosco. Tem uma passagem interessante, que é a passagem de Emaús, que na verdade é o primeiro momento de transformação, de transubstanciação de Jesus Cristo. É a primeira missa, né? Aquele momento em que ele desaparece no partir do pão. Porque a partir daí ele está no pão. Vemos então a Eucaristia, que é o pão, a transubstituição, é o pão e o vinho, é o cume da nossa fé.
através da missa, a transubstanciação do pão para o vinho e para fortalecer e engrandecer a nossa fé santificante. Vemos a igreja como a casa do povo de Deus, o templo do Espírito Santo, una, santa, católica, apostólica, romana. E falamos sobre a vida eterna, que nós acreditarmos que após a morte física há um céu, há um purgatório e há um inferno, e a nossa decisão de escolher, tentar nesse caminho, nesse momento, escolher o caminho e para onde a gente pretende ir no nosso juízo final. Alguma dúvida sobre a aula passada? Não? Foi assim? Hã? É, uma passada rápida, mas você vê que muitos deles existe uma conexão muito forte entre eles, as doutrinas e os dogmas, né? Até porque os dogmas vieram dos mistérios da fé. Né? Só uma coisa, por que a gente fala que nós somos a igreja católica, apostólica, romana? Por que romana? Nós viemos de Roma. Nós somos de Roma, por que nós somos de Roma? Por causa do Império, na época nós viemos católicos, é universal, apostólicos porque nós somos dos apóstolos, e de Roma porque veio do Império Romano. Veja, a romana, porque no caso, onde Pedro está enterrado, né? Que para nós católicos, a nossa vida é após a nossa morte, né? A nossa verdadeira vida é a eternidade, né? Então, onde está o túmulo de Pedro. E tem a ver com apostolado também. A nossa história é uma história como resultado dos apóstolos, por isso que é apostólica. O primeiro bispo de Roma foi Pedro. Então, na verdade, não se chamava Papa. Não se chamava de Papa, se chamava do bispo de Roma. Inicialmente era o bispo de Roma porque é a continuidade de Pedro. A fundação da igreja e a continuidade de Pedro. Realmente ali, então, como a gente fala, quando a gente fala assim, por que romana, né? Então a gente tem a resposta, né? Que é onde ele está enterrado, né? Está enterrado, é túmulo, a cripta como é o nome da igreja? São Pedro. Basílica de São Pedro. Ele morreu lá e está enterrado lá. Certo? A gente ganha algumas pontinhas. Negociando, né? Às vezes a gente fica naquela, o que eu respondo, né? Tem mais curiosidade também, né? Não, mas é bom, porque a gente tem que defender nossa fé. Tem que defender nossa fé. Tá A bom? maioria das pessoas não sabem, né? Então Da é Basílica onde de São Pedro está enterrado, justamente na igreja de São onde Pedro, eles onde ficam. ele está enterrado. Então vamos, antes de começar nas várias áreas dentro da quaresma, voltar um pouquinho e falar sobre a quaresma e os escrutínios. Uma pequena revisão, mas eu vou perguntar, o que é a quaresma? Como simples. O que vocês... É o período de 40 dias que Jesus Cristo se mostra novamente ressuscitado, passa em meio aos apóstolos e depois é levado. Mas o que para nós é esse momento de quaresma? O que significa para nós, católicos? Sacrifício, de reflexão. Todos esses são verdades. É o período que Jesus foi para o deserto, ele ficou recluso no deserto, antes de acontecer. E o que ele fez durante aqueles 40 dias? Refletiu, jejuou, se preparou. É o único evento de 40 dias onde alguém refletiu, jejuou e se preparou? Não. Onde mais na Bíblia a gente vê isso? Existem vários outros momentos que o número 40 é usado. 40 anos, 40 dias de dilúvio, você vê. Antes dele passar por tudo que ele passou, ele foi para o deserto e ficou 40 anos. Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele ficou 40 anos jejuando e no deserto, 40 dias, desculpa. 40 dias em que ele jejuou e se preparou para iniciar o seu ministério. Então veja bem, é um período de penitência, reflexão e preparação. Mas na Bíblia tem um outro momento que isso aconteceu. Noé. Moisés. Moisés. Noé tem os 40 dias de dilúvio. Mas Moisés... Os 40 na Bíblia tem vários 40. A vida muda a partir dos 40. Pois Moisés, na verdade, ele fez 2 jejuns de 40 dias. Né? Ele subiu ao Monte Sinai, jejuou e refletiu por 40 dias, recebeu as primeiras tábuas
desceu, encontrou o povo adorando um outro, quebrou as tábuas, Deus o chamou novamente, as primeiras tábuas foram escritas com o dedo de Deus, ele chamou Moisés novamente, mandou que Moisés subisse com as tábuas e com o material para que Moisés pudesse escrever. Na segunda vez, Moisés então fez um jejum novamente de 40 dias, e depois de 40 dias, Deus então novamente passou os 10 mandamentos. Aí Moisés desceu e a história continuou como nós conhecemos hoje. Não aprende até hoje. Mas o momento de Quaresma é um momento de reflexão. É um momento de preparação. Lembra? Esse é o momento em que um número muito grande de pessoas recebem os sacramentos da iniciação na Páscoa. Então esses são os últimos 40 dias de reflexão de como é que o seu aprendizado, como é que a sua jornada de fé te transformou para te preparar para receber a sua primeira comunhão, ou para receber o Espírito Santo na confirmação, ou para receber o batismo. Então, esses 40 dias são fundamentais. O interessante desses 40 dias é que as pessoas, quando pensam em Quaresma e pensam em 40 dias, elas associam a qual vai ser a minha penitência da Quaresma, né? Quer dizer, que sacrifício eu vou fazer para me juntar à paixão de Cristo? Mas é importante a gente notar que esse sacrifício, por que nós queremos nos juntar à paixão de Cristo? Essas penitências, na verdade, são uma forma de nós demonstrarmos amor a Cristo através do sacrifício. Mas no nosso processo de purificação por essas penitências, é importante também que a gente não perca o foco de transformar estas penitências, estas dores, estas angústias, estas ansiedades, estas limitações que nós vamos nos propor a ter durante a Quaresma, em amor também. Ao passar pela penitência, ao passar por um jejum, pensar em ter amor às pessoas que não têm isso normalmente. E de se conectar a Deus também. Né? Exatamente. Que você... Porque ontem foi interessante, a gente teve o terço aqui em Laiquinona, né? E uma coisa que foi dita durante depois a reza do terço foi que muitas pessoas, por exemplo, quando falam em penitência, acham que é se abster de comer chocolate, de comer pão, carne vermelha, tomar Coca-Cola. Beleza, isso para muitos é um sacrifício. Mas o que você vai fazer de penitência para se aproximar realmente de Deus? Então, por exemplo, é fazer 40 dias, por exemplo, da reza do Rosário, 40 dias de você assistir a homilia, 40 dias sem você faltar à missa, 40 dias, né? Esses são os atos de amor. Essa é importante você não perder essa conexão. Não é só você fazer algo no terreno. Não é só você abrir mão. Abrir mão, você pode abrir mão o ano inteiro. Você pode fazer propósitos de sacrifícios o ano inteiro. A Quaresma é um período de reflexão para te aproximar de Deus. Eu já vi gente falar que vai 40 dias na academia. Eu falei, mas isso não é penitência. Que penitência é essa que eu estou Eu não vou fazer isso, mas para mim isso Não, mas fazendo só uma analogia, porque isso ontem foi comentado, e eu até então só ouvi as pessoas realmente falando dessa forma, vou abrir mão de fazer isso ou fazer aquilo. 40 dias de algo que eu gosto, mas eu não vou fazer. Peraí. E ontem foi colocado isso, eu achei, fez muito sentido. Eu confesso que eu ainda não tinha pensado por esse ponto de vista. Eu falei, mas realmente, faça 40 dias de missa esse processo de Eucaristia, de jejum, ou de penitência, ou de esforço, é um processo que, ao você limitar e se limitar, ao você se desapegar de coisas do mundo, você se aproxima de Deus. No momento que você para de olhar para o mundo, você começa a olhar para Deus. foi o que me trouxe hoje aqui. Pois é, esse compromisso com prioridade, para que não haja desordem na sua vida. Muito legal. Durante o período de Quaresma, vão ter momentos muito interessantes que
como vocês fizeram em outubro, vocês não passaram por isso, mas é muito a ritualística da igreja é linda e os escrutínios, né? Tem vários escrutínios, né? Você tem a oração de exorcismo, você tem a entrega do credo, que é o momento da eleição em que os catecúmenos recebem o credo. Tem a entrega do Pai Nosso, é o momento de receber o Pai Nosso. Então, a ritualística e os terceiro, o quarto e o quinto domingo são muito significativos nessa jornada. Então, no terceiro domingo, reflete o encontro de Jesus com a samaritana no poço. Por que isso nos prepara? Porque aquele momento é que Jesus diz: eu sou a água viva. É você ali matando a sua sede de Jesus. É o terceiro domingo. O quarto domingo é Jesus curando o cego de nascença. O que isso significa nessa jornada da quaresma para os catecúmenos? É a iluminação da fé. Jesus é a luz. É o cego que passa a ver. Se você pensa uma pessoa que está fazendo o batismo, é aquele momento que ele começa a ver através de Jesus Cristo. Então, o significado do quarto domingo é muito importante também. E o quinto domingo é a ressurreição de Lázaro. O que é ressurreição de Lázaro? É você renascer para uma nova vida. É uma nova vida. Então você recebeu a água viva, você recebeu a luz e agora você nasce para uma nova vida. Então é o terceiro, o quarto e o quinto domingo são os escrutínios da quaresma. E aí vem a Páscoa. Deixa eu fazer um adendo. Quando a gente fala do milagre, né? A gente tem que o nosso olhar tem que ser mais espiritual. Veja, o milagre é uma consequência. A gente tem que ver o significado do milagre, né? A evidência do milagre, como você falou, né? O que significa aquele milagre? Porque o milagre é uma consequência, né? Então a gente tem que entender o porquê daquilo tudo. E Cristo ele usa justamente para nos ensinar a nós vermos para nós. Existe um significado, a cura, ver, né? A ressurreição, né? Você ter alegria, saber que você vai ressurgir, né? Então tem tudo isso, né? Vai ressuscitar com esse corpo. Né? Então tem coisas que a gente fala assim, que o milagre, ele é o milagre é consequência, mas tem que ver qual é a mensagem, qual é o testemunho que aquele milagre teve a intenção. Na verdade, o milagre não é ele curou, não. Vamos supor, como tu falou, né? Cego, é a nossa cegueira espiritual. Né? Então a gente tem que colocar aí que Deus me cura dessa cegueira, me dá esse milagre da minha cegueira espiritual. Me dá o milagre de eu renascer para essa vida, né? Para a vida de verdadeira, né? Para Deus. É o que a gente tem que ver muitas vezes, né? Não pensando no milagre como físico só, né? Eu já escutei assim que cada vez na Bíblia que não se dá um nome à pessoa, a gente tem que colocar o nome da gente naquele acontecimento, nas parábolas, né? Então quando ele fala assim, havia um homem, esse homem sou eu. Então para você escutar a história, colocando na primeira pessoa. A gente tem que ser o personagem daquele momento. Para toda a Bíblia. É muito interessante quando toda vez que se ler a Bíblia, é você tentar tomar o papel de um dos participantes naquele evento. Então você se coloca naquela situação de forma que você vive. Lembra? É aquele momento, lembra que nós falamos sobre a forma de ler a Bíblia? Que tem a literal e tem a espiritual. Quer dizer, o literal você simplesmente lê. Na medida que você começa a se incorporar, você começa a se movimentar para o espiritual. Né? E aí você tem as três formas de cobrir espiritualmente. Eu te digo isso do foco, desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Então, eu tinha falado dos escrutínios. Coisas interessantes. Amanhã, quarta-feira de cinza. Por que quarta-feira de cinzas? O que é a quarta-feira de cinzas? É o tempo que a gente tem para se conscientizar do pó nós viemos e do pó nós vamos retornar. Perfeito. É a nossa conscientização de onde nós viemos, para onde nós iremos.
vários. A quarta-feira de cinzas não foi sempre quarta-feira de cinzas. Na verdade, 601 depois de Cristo, Gregório I, o Papa, definiu a quarta-feira de cinzas como quarta-feira de cinzas. Por quê? Porque a partir da quarta-feira de cinzas tem exatamente 40 dias retirados os domingos para Páscoa. Porque você não faz jejum nos domingos. Então são 40 dias de jejum até a Páscoa. A data da Páscoa se movimentava. Para resolver isso, então, em Nicéia, no Concílio de Nicéia, que nós falamos aqui, tem o Credo Nicéia, o concílio fundamental, um dos grandes concílios, 325, eles definiram o cálculo da Páscoa. Então, desde 325, que esse cálculo da quarta-feira de cinzas e a Páscoa é feito da mesma forma. Muito tempo. Né? Muito tempo. Então, essa é um pouquinho da história por trás da quarta-feira de cinzas. É o início da Quaresma, é o início do nosso momento de reflexão, é o início do momento de aprofundamento. E para se alcançar esse aprofundamento, nós precisamos passar por algumas etapas, por alguns esforços específicos. O primeiro são os ritos de purificação. Os ritos de purificação, nós falamos um pouco sobre isso. O escrutínio é parte dele, as penitências são parte dele, mas é um momento em que você começa a se limpar, se preparar para receber o corpo de Cristo. Então, é esse momento de profunda reflexão. É a purificação através das penitências, mas também através da reflexão. Você falou, a penitência é só um esforço. Se com a penitência não há uma reflexão que a penitência causa em nós, nós não temos como nos purificar, mas também não temos como transformar aquilo em atos de amor, porque vai ser meramente um esforço humano. No momento em que você está sendo chamado a viver uma experiência com o divino, a você se desconectar do natural e se conectar com o sobrenatural. Então, esse rito de purificação é esse momento de fortalecimento da fé. Certo? Para passar por esse momento de penitência e purificação, é natural que existam forças contra esses nossos esforços. Como é? Então, durante esse período, não é incomum que nós estejamos frente a frente com um número maior de tentações, de dúvidas, de questionamentos. Vocês estão vivendo um momento agora que não só vocês já têm uma história, né, no seu caminho de santificação, como você já tem quase um ano, né, de catequese, mas você parar para pensar em outros catecúmenos que nunca fizeram batismo, ou que fizeram batismo quando criança e vão fazer a primeira comunhão agora, que talvez tenham estado longe da igreja por muito tempo. Na medida que você chega na Quaresma e que pede para que você tenha uma atitude, uma intenção diferente, muitos não estão preparados para isso ainda. É muito mais do que uma atitude de abrir mão de algo. Né? Então, é um período perfeito para que o inimigo trabalhe dúvidas, questionamento. Você começa a ter problema de fazer. Se o propósito foi de você ir à missa todo dia, você começa a ter problema todo dia nos horários da missa. O propósito é rezar o rosário, você, de repente, 8 horas da noite, você está morto de cansaço. Está morto de cansaço. Não aguenta, tem que dormir. Não, amanhã eu rezo 2 rosários. E no dia seguinte, é a mesma coisa. Então, esse processo é um processo que a gente chama de obstáculos espirituais. São aqueles... Eu estou na frente da... Não? São aqueles... Quaresma está lá, são 1000 Ave Marias, espera aí. Entendeu? São os obstáculos que começam a aparecer na nossa vida para não permitir que aquela reflexão seja uma reflexão evolutiva. Tenho certeza disso. Entendeu? É um processo que no início da Quaresma você está entrando no jogo, né? Você fez o aquecimento, até terça-feira fez o aquecimento,
Começa a quaresma, você está entrando no jogo. Mas você vai aquecer lá nos 15 do primeiro tempo. Até você aquecer, aí você começa, puxa músculo, puxa... Você começa essa dificuldade. Então, esse processo evolutivo é onde há perseverança. Nós vamos falar sobre docilidade com o Espírito Santo hoje. Mas é esse processo também em que, entendendo, como nós passamos por entender os dons do Espírito Santo, e sabendo que ele está se comunicando conosco através desses dons, né? Através do conselho, através da sabedoria, nos dando a fortaleza, quer dizer, passando por cada um dos dons, é você também, nesse período de reflexão, estar mais aberto a ouvir. Então, qualquer coisa que crie interrupções atrapalha você a prestar atenção. Você volta a prestar atenção no mundo e deixa de prestar atenção no conselho. Né? Então, é importante durante esse processo tentar evitar de qualquer forma ou reagir aos obstáculos. Você não pode evitar, eles vão acontecer. Isso é certo, mas você ter condições de lutar. E se acentuam. Agora você vai ver que é... Eu hoje almoçava com um amigo, eu falava isso, que dia 18 de fevereiro agora nós fizemos um ano, né, que a St. Thomas começou a missa em português. E é impressionante nesse um ano como eu percebo a manifestação e a ação realmente das forças terrenas, da coisa ruim, querendo te pôr à prova, te colocando em situações que antes não aconteciam, mas que hoje você vê realmente assim, a coisa muito mais latente, porque ele se manifesta. À medida que você se dedica mais a Deus, que você se aprofunda na palavra, que você quer realmente vai em busca disso, ele não gosta não. Ele não quer nem te colocar à prova, ele quer te derrubar mesmo. E os desafios e as situações assim te põem à prova o tempo todo. E aí, se você não estiver muito, vamos dizer assim, focado, estiver muito concentrado realmente, crente no que você está fazendo, você é tirado do foco facilmente. Existe um ditado que é muito bom para esse período da quaresma, né? São mares tumultuosos fazem bons capitães. Né? Então você vencer quando você não está sendo tentado, é fácil. Mas você demonstrar, você viver, você ter as cicatrizes e continuar em pé, te faz mais forte. Então, é sabido que Deus permite que nós passamos por esses problemas, porque Ele sabe que nós sairemos fortalecidos. E existe a necessidade de um processo de dor para que você fortaleça. Então, esse período de quaresma é um período de ataque. É um período de ataque. Por quê? Porque é um período de dedicação. Ação e reação. É um período que, teoricamente, não deveríamos agir assim o ano inteiro. Mas, pelo menos na quaresma, existe... Você é lembrado de ter uma reflexão maior, ter uma preparação maior, uma dedicação maior, uma purificação maior. Então, nesse problema, o inimigo tem que agir contra isso. Certo? Mais algum comentário? Não? Até nessa base, como o Léo falou, é justamente isso, né? Vamos supor, se você tem o propósito de fazer o rosário, tirar aquele cansaço. Hoje eu não vou fazer, mas tem um propósito. Faça. Mesmo que você diga, nem que seja 10 Ave Maria, eu consegui rezar, mas faça o propósito de rezar. Eu tenho que ir na missa. Nem que seja para você, eu faço o propósito, nem que seja para eu parar na missa, não deu tempo de ir na missa, faz o propósito de fazer. Entende, gente? Não parar o propósito. Justamente isso que, como o Dudu está falando, né? Nesses momentos, a tua tendência é desistir. A tua tendência é você largar. É mais fácil a gente ir para o mundo do que a gente ficar nas mãos de Deus, né? Então é isso que a gente tem que ter, essa vontade, esse propósito mesmo que vem ao teu coração,
que vem da nosso interior. Perseverar, gente. Perseverar, não tem que, né, tipo, às vezes, tem não só na vida em geral, né, mas a gente fala na quaresma porque justamente na quaresma é onde a gente mais se define, tanto o advento como a quaresma, é os momentos que a gente mais se define a voltar para Deus. E aí que tá, a gente se abre justamente para Deus, mas o inimigo ele quer que a gente faça o contrário, né? Tem a perseverança do propósito, né? A próxima etapa é a necessidade de conversão. Vamos falar aqui sobre a docilidade do Espírito Santo, mas essa, nós conversamos, é disponibilidade interior. É querer mudar. Você fazer todo esse processo, mas que seja um processo mecânico para seguir uma regra da igreja, não há conversão. Você está exercendo a sua capacidade humana de agir. Não existe nenhuma conversão, não existe nenhuma reflexão, nenhuma reparação. Você está simplesmente fazendo o que você é capaz de fazer. Você tem essa capacidade cognitiva. Para que haja essa conversão, você tem que estar aberto a receber as graças. Eu sempre brinco, é como quando vem a ventania. Se você está em cima do skate, a ventania te leva. Se você está com o pé no chão, você não vai a lugar nenhum. Então é estar em cima do skate. Deixar que os ventos do Espírito Santo nos carreguem. Então você tem que estar aberto à conversão. Você tem que ter humildade de coração. Lembrando das grandes virtudes, é ter humildade. Porque a conversão passa por um processo de mudança, transformação. A natureza humana faz com que a gente só consiga mudar se a percepção de mudar, a dor de mudar é menor do que a dor de ficar. Essa é a psiquiatria, a psicologia humana. Se eu sentir que vai me dar mais trabalho me movimentar do que ficar, a minha tendência é ficar. Se eu sentir que eu vou sofrer mais ficando do que modificando, eu vou modificar. Então a tendência do mundo é tentar fortalecer a sua posição de ficar e de não transformar. A zona de conforto, né? É a zona de conforto. Então, a transformação passa pelo reconhecimento que você precisa mudar. E se você precisa mudar, é porque você não estava certo. E o mundo te diz, entende? Você é dono do seu destino, você está certo, você faz a sua felicidade. Você parar e pensar, preciso mudar. Aonde eu estou não está certo, ou seja, eu não estou certo. Tem que ter humildade. Então, a humildade é fundamental. E nada disso pode acontecer sem a ação de quem? O Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo. Então o último passo é a docilidade com o Espírito. Que não é você ser doce com o Espírito Santo, mas é você estar aberto a escutar. Deixar ele te guiar. Deixar com que ele te guie. Então você tem que estar aberto, disponível a ser modificado, você tem que ter a humildade para modificar, mas você tem que permitir que o Espírito Santo te guie. Tem uma analogia para isso. Imigrar. Imigrar é isso. É. Você sai da zona de conforto, você larga tudo que você deixou para trás, você tem que ter humildade para aceitar tudo e tem que entregar na mão de Deus. Ele vai. Exatamente, a conversão é a gente sair da nossa zona de conforto. A gente se deixar guiar e sair da nossa zona. É você, Gente, é só olhar para Jesus, ele falou, seja como eu, manso e humilde. de coração. A conversão, na verdade, é uma transformação. É você passar de algo para algo. Então você precisa sair desse algo onde você está. Certo? Vamos bem? Olha, se manter-se atento ao movimento e ao Espírito Santo, eu vim aqui até olhar. Ontem, quando eu falei com o advogado e tinha reunião hoje, que a Cíntia me lembrou, eu disse que não vinha para a catequese, eram 3h36 da tarde. Está aqui, eu fui olhar.
pedindo desculpa que eu não poderia vir à aula hoje. Aí teve o terço lá em casa. E aí a homilia, toda aquela história. Ele agiu. Porque ontem à noite eu fiquei com aquilo na cabeça. Peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando Deus em segundo plano para resolver algo que é terreno, algo que é humano, que é uma preocupação minha, mas que não é prioritário. Aí hoje, 6 da manhã, eu já acordei com isso de novo. Quer dizer, você acorda, você levanta com o negócio na cabeça. Eu falei, não, peraí, eu vou para a aula. E já desmarquei com o advogado, desmarquei com todo mundo. Eu falei, não, eu não posso estar ouvindo só e não deixando o movimento. Porque você não está ouvindo, Porque se você não faz isso, eu não estou ouvindo. Você não está ouvindo. Eu estou ouvindo. Na verdade, você pode até estar ouvindo, mas você não estava disponível interiormente para essa mudança. Né? Os três tinham que acontecer. Né? Também? Acolhimento da graça. Você ter condição, estar em condições e preparado para receber e aceitar a graça nesse período é fundamental também. Essa graça é uma graça santificante que te aproxima de Deus. Um dos pré-requisitos é buscar a confissão nesse período. Você tem que estar em estado de graça. Sim. Se você não tiver em estado de graça... Quaresma com 1 ano sem se confessar. Eu já vi isso. É mutirão. Geralmente as igrejas todas todas fazem um mutirão de confissão antes da quaresma. Eu até por orientação da Eliane, desde que assumi o papel de ministro da Eucaristia, eu tenho me confessado mensalmente. Todo mês eu me confesso. E às vezes quando já aconteceu uma pessoa virar para mim e falar, mas tu está se confessando todo mês? Eu falei, deveria ser até semanal, né, se pudesse. Aí ele me falou, não, mas tem mais de mês que eu não, tem mais de ano que eu não me confesso. Eu falei, cara, você não devia nem estar comungando. Porque é um negócio absurdo. Se você fizer aí um balance do que tu tem de pecado, é loucura o que você está fazendo. Mínimo é uma vez por ano, mínimo A igreja pede, pelo menos uma vez por ano, mas é que a igreja ela é tolerante com tudo isso. Veja, é uma época também que a gente pode fazer justamente aquela confissão geral, a gente fazer aquela, sentar e realmente fazer uma bela de um exame de consciência. Mas aí não deixa pro dia do mutirão, não, dia gente. do mutirão, não, exatamente. Eu lembro que foi que o padre pedia o seu... Aí ele, não, tira do pecado, tira do pecado. Faleceu, né? Então, a gente é um período que a gente pode aproveitar para fazer isso, né? Justamente como a Manusa falou, tem um tempo mais tempo para conversar com o padre, vai durante a semana, marca um horário, conversa. É muito importante, né? A gente aproveitar esses momentos que a igreja nos dá para justamente falar assim, que vira eu digo assim, uma rotina na nossa vida, né? Se confessar, bem confessado, com um exame de consciência, né? Eu só não tenho me confessado mais, porque como o tempo que nós temos de confessionário aos domingos, ele é curto, geralmente tem pessoas que não, né, acabam podendo, nem todas que querem conseguem se confessar, porque o tempo é limitado. Então imagina, se eu todo domingo, né, quero me confessar, eu acabo tirando vez dos outros. O hábito da confissão, nós confessamos, é o que permite, né? Fred gosta da palavra, a metanoia. A metanoia. Essa profunda transformação interna, como resultado do arrependimento. Você passa a mudar os seus atos. Então, confessar com frequência acelera esse processo de transformação. Né? Então, o acolhimento da graça é esse momento que você chega ao ápice da renovação e da reconciliação. Para chegar a esse ponto, você precisa de 3 coisas. Primeiro, a oração. Vida de oração tem que ser uma constante. Durante o período de Quaresma, a oração tem um tom bastante meditativo e contemplativo. Né? Então você tem a opção de fazer oração pessoal, né? Em que você é o rosário, é a liturgia das horas, né? É você orando em casa. Você tem a opção da oração comunitária, rosário comunitário também, a própria missa. Né?
terços em família, são todas formas de oração comunitária. Você traz para dentro dessa oração também o conceito da vida em comunidade. Você como parte da igreja, parte do corpo místico. Ou o processo meditativo e contemplativo. Que forma que nós conversamos já aqui sobre essa questão de uma forma meditativa ou contemplativa de orar? Cobre, amor, pode sair. Lexia Divina. A Lexia Divina é uma forma meditativa e contemplativa. Junto com a Lexia Divina, nós falamos também da forma de ler a Bíblia, né? Quando você passa do lado espiritual, você tem uma leitura que é a leitura da fé, você tem a leitura das virtudes, que é da honra, e você tem a anagógica, que é a leitura da esperança, né? Então, na medida que você passa por essas fases, você está se distanciando da leitura literal, se aproximando da leitura contemplativa. É aquele momento que ele fala descansar em Deus. Esse momento contemplativo. Então, essa oração durante a Quaresma tem ainda um poder muito maior. Porque da mesma forma que nós estamos nos aproximando do Espírito Santo, o Espírito Santo está nos buscando. Edu, tem alguma maneira, a Vanusa falou, deu um exemplo aqui na aula passada, que eu confesso que acontece muito comigo. Eu tenho, enquanto eu estou lendo, eu consigo me concentrar bem. Mas na hora que eu estou orando, você acaba, em vários momentos, se dispersando um pouco vamos dizer assim, do propósito, do enfoque ali do que você está tratando. Do mistério. Meditar sobre o mistério. A Vanusa até usou o exemplo assim, você vai e você, volta. Lembra que você falou isso na aula passada? Você volta. E eu me pego muitas vezes isso. Seja pelas preocupações do dia a dia, seja por uma série de coisas. E olha que eu estou orando às 5 da manhã, no momento que não tem telefone, a casa está num silêncio absurdo, não tem nada teoricamente me desconcentrando. Mas eu me pego em vários momentos, mesmo invocando no início da oração o Espírito Santo, fazendo todo um trabalho para tentar me concentrar ao máximo, mas eu ainda me pego em muitos momentos me desconectando. Em seguida eu volto. Tem alguma coisa que você possa orientar nesse sentido? Porque é algo que me incomoda bastante. Mas é quando você está orando espontaneamente ou orando... Espontaneamente. É curioso. Mas às vezes Acontece. acontece também, a gente às vezes está ali, aquele minutinho. Naquela Eu tenho uma prática de pedir para o meu santo anjo, né? Isso é bom também. Que eu sempre falo assim, a hora que tinha que... Tanto que a gente, no meu trabalho, fala, né? Que o meu santo anjo me ajude a não ter as distrações, para que eu possa meditar os mistérios, né? E a leitura bíblica eu faço a mesma coisa, né? Gente, até o Padre Pio falava isso. Vocês deixam seus santos anjos muito ociosos. A gente fala muito pouco, conversa muito pouco com ele. E eu tenho também feito esse recurso. É uma boa ideia. Uma coisa que eu tenho usado um pouco é falar baixinho. Eu escutar a própria voz é bom. Exato. também. Não ficar naquela só de Mental. calado, mental, porque o mental é que muitas vezes se perde. A recomendação. O rosário e a leitura, realmente, a gente tem que fazer programado. O rosário Não pode mesmo, ser mental, não. não pode ser mental. O rosário a gente tem que falar, Ave Maria, cheia de graça. Pode ser comum, pode ser Você baixinho. pode movimentar a boca até sem falar as focadas, mas você tem que ter o movimento de estar Quando a gente rezando. está lendo, a gente também está proclamando a palavra. Né? Porque na verdade a gente fala a leitura, mas na verdade quando a gente está usando a Sagrada Escritura, a gente está lendo, a gente está proclamando a palavra. Então é bom a gente falar. Eu adquiri também o hábito, eu me levanto cedo, então minha família já sabe que eu tenho aquele horário. Eu sento no meu cantinho lá, que eu tenho, bonitinho, eu entro nas minhas orações, eu leio falando. Eu acho a melhor coisa que falar. Eu fico conversando. E é assim mesmo, muitas vezes eu falo assim, o que eu vi? Eu entro no Lexia Divina. Eu volto lá,
e faço de novo. Leio de novo. Então é importante isso. Porque nesse momento você está se conectando com a palavra, né? E você está também. Mas pede ajuda do Santo O Anjo. Santo Anjo é muito, o Santo Anjo é muito Quando eu estou fazendo as minhas orações do dia, eu rezo o terço, né, sozinha, e na sequência eu faço um momento de silêncio e depois começo a orar. Mas eu percebi que para mim tem me ajudado muito fazer em voz alta, e não só no pensamento. Porque assim que eu falo, meu Deus, né? Falo das minhas preocupações, como se eu tivesse realmente com uma pessoa, Um amigo, seu melhor do meu amigo. lado, e eu começo a conversar mesmo, né? Porque eu tenho percebido que essa questão da concentração e da veracidade da conversa, né? Estou ali conversando e ele está me escutando. Ótimo, eu também acho isso bom. E E aí, mesmo na eu oração faço em voz eucarística, alta. gente, a gente, mesmo que seja balbuciando, conversa, né? Faz oração tipo, e tenta falar baixinho, né? Às vezes não tem outra pessoa. Eu, quando não tenho outra pessoa, eu falo um pouquinho mais alto, né? Quando eu vejo que estou sozinha, mas eu sempre estou conversando ali, né? Eu tento conversar na minha presença para justamente isso, né? Eu invoco o Espírito Santo, eu invoco o meu Santo Anjo da Guarda, eu invoco meus santos de devoção, eu peço, né? Para que justamente, porque são pontos de distração, e isso, gente, tem a mão também do nosso inimigo, né? Que o nosso inimigo, ele nos faz perder essa concentração. Ele é muito importante. Invocar é importante. A gente Na missa, falei para vocês que a gente faz o Santo Terço junto, né? E eu aconselho vocês como casal também encontrar uma maneira de fazer juntos. Porque aí se torna um terço em família. E isso é muito bom. plenária. Mas a gente tem, exatamente, mas a gente tem incluído a invocar a igreja triunfante, os mártires, os nossos santo anjos, o santo anjo do casamento, antes de começar o terço, para eles fazerem parte daquele momento de oração com a gente. Isso foi até nos ensinado pela Laís no curso bíblico, e isso a gente está colocando em prática e está sendo muito bom. A distração é natural que aconteça. Mas o importante é voltar. O aspecto do contato físico com o terço ajuda muito também. Você pode segurar Porque também o você, terço mesmo em oração. por isso que é importante a movimentação, o aspecto, o contato físico te mantém conectado. Você está tendo uma sensação. Eu rezo o rosário todos os dias e só que eu rezo com acompanhamento escutando, né? O rosário de algum padre, alguém, e eu rezo escutando e acompanhando. E ainda assim me distrai, imagina se eu estivesse fazendo só. Na verdade, você se distrai mais escutando e acompanhando do que fazendo. Quando a gente parou de escutar, a gente passou a dominar, ser um agente. Mas é impressionante que você só consegue dominar quando você para de depender de alguém fazer para você. Exatamente. Porque aí você tem que lembrar qual é o próximo mistério. Ou você está concentrado, você dormiu. Assim, qual é o mistério, qual é o mistério mesmo, porque quando você está vendo, vê o texto do Paulo Ricardo, por exemplo. Isso aconteceu com a gente. Isso aconteceu pouco tempo, né, amor? Transformador. Rapidamente você decora tudo e você se policia e você fica muito mais dentro do rosário. O rosário é meditativo. O Santo Rosário, a gente é meditativo. A gente tem que meditar. Não é só rezar Ave Maria. Você tem que dizer, Pai Nosso, perdoai, Pai Nosso, dai-me o pão. Né? Meditar. E outra, a gente tem que usar sacramentais. Né? Eu tenho aqui Nossa Senhora das Graças, eu tenho minha coisa. Então, às vezes eu estou. Veio um pensamento que eu não quero, eu não tenho como pegar o rosário. Exatamente. Eu seguro aqui e converso. Eu rezo aqui, ó, segurando o meu sacramental. Como tu falou. Entende? Você segura e você tem aquela firmeza. Eu sei dizer mesmo, cara. Eu renuncio. Eu renuncio. Eu renuncio a esse pensamento. É muito importante. Rosário, a gente tem nossas devoções, né? Porque tem Nossa Senhora das Graças, tem a cadeinha, tem que ser, gente. A minha cadeinha está aqui. Quando eu falo assim, nossa, né? Eu penso, eu pego mesmo. Como tu falou, a gente precisa ter isso. A gente precisa ter. Isso não é superstição. Não é superstição, né? A gente diz assim, saber que Nossa Senhora não é usar isso aqui como um amuleto. Não, isso aqui realmente, minha mãe me ajuda nesse momento. Na missa, apareceu a situação na missa, pede, minha Nossa Senhora, meu Santo Anjo, né? Pede naquele momento e segura. Segura porque é importante, né? Todos esses são
são formas, mas é muito comum que aconteça. Mas se você parar para pensar, você vai rezar o rosário, você vai rezar 50 Ave Marias, você vai rezar 5 Pai Nossos, né? Se dos 50, 5, 10 não foram rezados com dedicação, 20 não foram rezados, tem outros 30 que você rezou meditando. Pode ser que num dia tenha 10, porque foi um dia que sua cabeça está mais, assim, mas, por exemplo, é uma decisão pessoal, no nosso caso, a gente faz à noite, antes de dormir, que é uma forma que nós temos de nos entregar a Deus, mas também, nesse processo, nos desconectar do mundo. Então, quando depois disso nós vamos dormir, nós estamos com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Né? Então, vai de cada pessoa, mas eu pessoalmente, quando eu sinto que eu estou começando a ficar distraído, eu me prendo ao toque físico. Entendeu? Eu estou ali, lembrando por que eu estou fazendo aquilo, isso me ajuda. E não deixar de fazer, gente. É uma coisa. Ah, mas olha, Liliana, eu fiz um propósito de ler a Sagrada Escritura todo dia. Nossa, me esqueci. Ontem eu esqueci de fazer. Ah, gente, não deixe. Não é porque você deixou um dia sem fazer a tua penitência, você parou. Continua fazendo. Continua fazendo. É um processo, como a gente fala, de persistência. O Frei Gilson, amanhã começa a quaresma, né? Eu pretendo fazer com a Cíntia. E ele, ao longo dos 40 dias, que eu fiz ano passado, ele o tempo todo incentiva as pessoas a trazer novas pessoas a participar, independentemente do dia que esteja. Porque muitas pessoas, por não terem feito o primeiro dia, acham que entrar no segundo já não terá, vamos dizer assim, o mesmo efeito. Ou a pessoa vem fazendo lá pelo 10º dia, 23º, ele falta ou ele acaba não acordando, porque principalmente para a gente que está aqui, é 2 horas da manhã, né? É bem puxado. Sábado muda. Mas o que acontece? É verdade. Muda o horário. Então o que acontece? Tem pessoas que abandonam. E ele, o tempo todo, ele fala isso. Ó, se você perder um dia, se você perder 2 dias, ou se você não pôde vir no primeiro, no segundo ou no quinto, tanto faz. Não desista. Se você pegar do 1º ao 40º, se puder só entrar no 40º, entre, faça o 40º. O que vale é a intenção, o que vale é... Deus sabe o que habita dentro do seu coração. Deus sabe por que tu não fez os outros 39. Né? Deus sabe. Eu lembro, por exemplo, há 2 anos atrás, o primeiro ano a Cíntia fez sozinha. Eu não participei com ela, que eu dizia que eu não conseguia fazer. Era a minha desculpa. No segundo ano que ela fez, ela me pediu para participar no último dia. Eu participei no último dia, só no último dia. E ano passado eu me botei, vamos dizer assim, a fazer. E consegui fazer os 40 dias. É difícil? Muito. Dizer que acordar 2 da manhã é normal para qualquer um de nós aqui é loucura. É 1 hora, né? 1h30. É, 2 horas. 2 horas. Então, resumindo. Só que agora, por Tem um exemplo... problema, né? Você acorda e você não dorme mais. Eu acordo às 2, acaba às 4, eu volto a dormir às 6 horas, eu acordo de novo. Eu não consigo. Ainda que O meu despertador faz, ele não. a nossa igreja é a igreja da cruz. É a igreja do sacrifício. Para nós não existe Jesus sem a cruz. Então, esses sacrifícios fazem parte do nosso processo de lapidação, de purificação. Ano passado eu consegui fazer os 40 dias sem faltar nenhum, mas fiz como um desafio. De mim comigo mesmo. Mas esse ano está diferente. Eu estou, vamos dizer assim, no entusiasmo de fazer, de não ver a hora de começar. Como é que é o nome disso? Metanoia. Ah, garoto! Eu estou numa... Toda vez que eu estou Eu estou numa, como é que eu posso dizer, uma gana de fazer. Tanto que a Cíntia até tomou um susto, que quando ela perguntou, quem vai fazer essa vez? Também. A hora que der 2 ideias, eu vou... Eu já levantei. E a coisa já está meio antecipada, porque eu estou acordando todo santo dia, cada dia mais cedo. Olha que loucura. Eu acordo pontualmente com o relógio às 5 da manhã.
De uma semana para cá, todos os dias eu tenho acordado um pouquinho mais cedo. Mas cedo agora, né? 4h50, 4h45. Eu estou acordando antes do despertador. Parece que. É dar um tapa no Parece que carro, sabe? não, Dá um sério, tapa. eu juro para vocês, parece que o Espírito Santo acorda o está me galo, né? trazendo pro horário. Está longe ainda, entendeu? Mas parece que ele está te antecipando. Hoje eu acordei, era 4h39. Ele vai ter que correr, porque amanhã Vamos pra academia. já é quarta-feira santa. Quarta-feira de cinzas. Começa amanhã. E, aliás, amanhã já é dia de jejum. Amanhã e sexta-feira santa. São os 2 dias de jejum. E temos também a questão da abstinência. A igreja pede a abstinência nas sextas-feiras. Durante a quaresma. Quer dizer, nós fazemos o ano inteiro. Você vai fazer abstinência de carne vermelha. Ainda não estou preparado psicologicamente. Emocionalmente, né? Não, eu consigo fazer um dia. Que nem eu falo, toda sexta-feira eu faço. Pra mim eu não vejo problema, mas os 40 dias eu ainda não estou preparado. O jejum é uma coisa interessante, porque o jejum, ele é realmente, ou você faz uma refeição por dia, normalmente é o almoço, ou você faz 2 refeições menores, pequenas. Entendeu? Que normalmente é um café da manhã e no meio da tarde. Veja, a gente fala, vamos supor, a pessoa que trabalha em serviços pesados pode comer um pouquinho, a gente fala um pouquinho mais, né? Claro, a gente fala um pouquinho mais, não é o pedreirão, né? Tipo, como meio pedreiro, né? Que a gente fala, né? Então, tem que tomar cuidado também, pessoas de idade e abaixo de 16 anos, né? Não, 14 anos. 14 anos, jejum é 14. 14 anos. Abaixo de 60 anos. Abaixo de 60 anos. Então, a gente tem que ter um pouquinho de senso. É que eu sempre falo, passar fome é bom. Tem que passar um pouquinho de fome. Eu, muitas vezes, eu vou dormir com fome. Eu falei, não, eu vou comer porque eu vou dormir com fome. Porque justamente a gente tem que se policiar. A carne tem que sentir. A carne tem que estar sentindo. A sua carne. Eles são certinhos. Quando eu trabalhava na Disney, eu trabalhava com 2 muçulmanos. Dava dó eles trabalhando, porque eles passavam o dia sem comer. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes dentro do trabalho, você está com maquinário, você lava tortura, você coloca em risco, você não pode colocar em risco a vida de outras pessoas, a sua vida e a vida de outras pessoas. Veja, nós temos que cuidar da vida. Sim. Tá? É muito importante. Mulher grávida, então tem que tomar cuidado. Mulheres que são grávidas, mulheres que são lactantes. Tem 3 aspectos importantes do jejum, além do ato do jejum. Primeiro é de arrependimento. O jejum é um processo que te permite trabalhar o arrependimento das coisas. Você começa a refletir mais. É natural. A fome começa a te afetar, você começa a pensar mais. E nesse processo de reflexão é onde existe a busca do arrependimento durante a quaresma, exatamente porque esse processo de reflexão e preparação para a recepção da iniciação dos sacramentos da iniciação cristã. Então, tem esse aspecto. Tem um aspecto de solidariedade. Ao passar fome, você começa a ter mais solidariedade a quem não tem de comer normalmente. Enquanto você está fazendo por opção, outras pessoas não têm opção. Então, trabalha para você também a solidariedade. Entendeu? Então, são vários aspectos de jejum, é muito mais que deixar de comer. Na verdade, deixar de comer... É entrega, né? Não é só simplesmente virar e falar assim, eu vou fazer jejum agora. Mas se você não fizer a oração, não fizer a entrega... Entregar essa situação. Não valeu em nada. Só para você, considera isso como uma dieta, não então, aquele comentário que eu fiz sobre transformar a penitência no amor, uma das formas é você entregar pelas almas do purgatório. Entrego esta minha fome, mal-estar, para a salvação das almas do purgatório. Entrego. Eu vivo com amor esta sensação desconfortável, porque eu sei... porque eu sei que estou fazendo isso para salvar a alma do purgatório. Jejum murmurando, reclamando. Mas algumas situações, assim, não só na quaresma, mas algumas situações, assim, por exemplo,
que a gente não pode evitar o sofrimento, como, por exemplo, um trabalho que é muito exaustivo. Então, às vezes eu me vejo bem cansada, em vez de murmurar, agora eu tenho feito a oração que eu entrego aquele cansaço pela santificação da minha família. Entrega, essa é a questão. Então, eu percebo que o cansaço ele continua, mas o motivo ele já fica precioso. Eu tenho consciência Fica mais leve, porque eu estou cansada. mais saboroso. Você vive de forma diferente as coisas. Você aprende a carregar a cruz. Você não abre mão dela, você aprende a carregar a cruz. Carregar a cruz tem mais sentido, passa a ter mais Em vez de sentido. murmurar, né? Porque eu poderia, nossa, estou cansado, vou, né? Eu aprendi a fazer isso meio que de forma até de vida, porque eu melhorei muito a maneira com que eu enxergava a vida dessa forma. Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa, né? Então quando eu tenho algum problema de um colaborador, de um funcionário, eu não reclamo, eu agradeço. Pelo ensinamento que aquilo vai te trazer. Aquilo está me trazendo ensinamento e principalmente, ao invés de ser um colaborador, poderia ser o meu patrão, né? Me causando algum mal-estar. Por exemplo, quando eu tenho qualquer incidente, Deus o livre, mas bati o carro. Por que você bateu o carro? Porque você tem um, né? Deu um problema no telhado da casa, está com infiltração. Que maravilha, olha. Só quem tem em casa tem esse pode problema. ter uma infiltração. Quantas pessoas não gostariam de estar agora com um problema desse? Então, é uma maneira de você estar encarando aquele problema pela expectativa melhor que ele tem. Porque a vida se apresenta assim, como duas faces de uma moeda. Você pode olhar desse lado ou desse lado, escolhe. Então, procura o lado bom, que sempre tem. Sempre terá. Meu filho está me dando muita dor de cabeça na escola. Paz, que tem de gente aí doida para ser pai e ser mãe e não consegue. E você está reclamando que teu filho está te dando dor de cabeça? Agradeça a Deus. Um outro aspecto importante do jejum também, essa que nós tocamos agora um pouco. Você tinha terminado? Não? É a questão da autodisciplina. Essa resiliência para o católico é fundamental. E nós somos testados o tempo inteiro. Nós vivemos na atitude de nos juntarmos à paixão de Cristo, então ter cruzes, viver as cruzes, até muitas vezes nos aproximarmos da cruz, por opção, exige disciplina, autodisciplina. Então o jejum também é um exercício. Então o que acontece? Tem gente que não tem, por característica pessoal, não tem disciplina. Não é uma virtude que a pessoa carrega. No momento em que você se força em 40 dias a desenvolver um hábito de realizar alguma coisa com compromisso, você está desenvolvendo a virtude da disciplina. Se você vai conseguir estender isso o resto do ano, é uma outra discussão. Mas você já se provou ser capaz de ter disciplina. Então, são as cruzes que formam evolução, a transformação nessa vida para te aproximar do seu caminho da salvação, para progredir na sua jornada de salvação. Tá? E não é só uma salvação, não só espírito, em sentido de religião, mas na tua vida. Você consegue ser resiliente para muito mais coisas. Né? A terceira forma, então nós falamos de 3 formas, a oração, o jejum, a terceira é a esmola. A esmola é o exercício da caridade. É a sua capacidade de compartilhar, seja ela. Lembra, um dos preceitos era ajudar a igreja em suas necessidades? E tinha 3 formas: a forma financeira, era com dinheiro, a forma de material, que era a forma de talento, até doação de coisas, e a forma espiritual, que é oração, meditação, rezar pelos outros. Então, essa prática quaresmal te aproxima muito daquele preceito, de auxiliar a igreja. Então, você tem a expressão da caridade, as oportunidades, trabalho voluntário. E trabalho voluntário não significa simplesmente você ir trabalhar num sopão, não. Às vezes você atravessar a rua e ajudar um vizinho é um trabalho voluntário. Você está se voluntariando para trabalhar. Então, não precisam ser grandes obras. Ouvir uma pessoa também, às vezes a pessoa Com dificuldade para entrar, abrir uma porta. ouvir Tudo uma isso são pessoa, formas de... São coisas que a gente
São formas de caridade. Então é importante a gente estar atento a essas oportunidades, porque são oportunidades. Então, quando você começa a ver isso sobre esse aspecto da esmola, da caridade, da quaresma, uma coisa que antes poderia ser um esforço, você passa a buscar ver quando é que você vai ter a oportunidade de fazer aquilo. Olha a conversão, olha a mudança da forma de ver coisas que outros viriam como esforço, ou o outro lado da moeda. Né? Certo? E os ensinamentos sociais, aí temos preceitos, temos doutrinas, né? Então, é exatamente essa busca de um ambiente de estabilidade, de paz, de justiça social. Né? Certo? Na medida em que você se preparou através de oração, que você estabeleceu compromissos pessoais pela penitência, que você tem a docilidade do Espírito para permitir que o Espírito Santo te guie, você se preparou através da sua purificação, você então está vivendo a quaresma, essa proximidade, essa reconciliação constante com Deus, em preparação para a Páscoa, para a paixão de Cristo. Dentro desse processo, você não pode perder a possibilidade de crescimento, sai daqui da frente, crescimento, reflexão pessoal e crescimento. Então, algumas coisas que podem ser feitas para auxiliar. Ferramentas. Os carismas com relação aos dons. Né? As ferramentas que você pode utilizar para te ajudar durante esse processo. Que, mais uma vez, se você não tiver essa autodisciplina, se você não tiver ferramentas que você se sinta confortável de usar, as dúvidas, né? As tentações, os questionamentos, os desânimos vão te retirar dessa jornada. Então, exame de consciência. É bastante saudável, nesse período, você fazer um profundo exame de consciência. Não só vai te ajudar a entender esse processo de purificação, o que precisa ser purificado, mas exame de consciência, lembra, é uma das etapas da preparação para a confissão. E que é algo dificílimo, né? Mas é fundamental. Né? Você precisa fazer esse exame para a sua purificação, mas se você quer fazer uma confissão bem feita, uma das etapas iniciais é o exame de consciência. Entendeu? E como que é o nome? Quando faz o exame de consciência? Quem sabe você, quem sabe você. A gente fala o exame geral. Metanoia. Na metanoia é a transformação causada pelo exame de consciência. A outra é colocar metas... Tá falando para me controlar. A outra é colocar metas espirituais. Compromisso, nós falamos aqui, compromisso, estabelecer meta. Olha, mas lembra que existe uma diferença entre promessa e propósito. Nós conversamos sobre isso, né? Propósito com Deus, você não pode deixar de fazer. Só pode ou aumentar o propósito, ou se quiser reduzir ou cancelar, você tem que conversar com um bispo. Propósito, promessa é coisa muito séria. Propósito é um compromisso seu com você mesmo. Sigo consigo mesmo. Entendeu? Que você pode mudar, melhorar da forma que quiser. Mas durante a quaresma é um propósito, é uma meta espiritual. Então, não deve ser um propósito que você modifique. Porque senão, aquele processo evolutivo não vai acontecer. Né? Se você começa a carregar o peso de 1 kg e quer aumentar 100 gramas por dia, você vai ganhando força conforme você aumenta. Se você ficar uma semana sem pegar peso, quando você pegar o próximo peso, vai se sentir muito pesado. Você quebrou o processo evolutivo. Né? E uma prática que pode ser usada e que ajuda é um diário. Literalmente. Passar pelo processo de você escrever. Sempre que você marca com aquela caneta amarela, você consegue reter mais. Sempre que você fala e explica, você retém mais ainda. Quando você consegue escrever,
consolidar é um processo em que te faz relembrar constantemente. Então, essas metas espirituais, as dificuldades, as dúvidas, os desânimos que você sente no dia, quando você escreve, eles acontecem de novo, você lembra que você escreveu. Eu tenho um amigo no Shalom, lá de Wintergarten, que ele tem esse hábito de escrever todos os dias. E ele, quando pega, que eles sempre fazem os retiros, né, vamos dizer assim, ele diz que ele vai ler o que ele escreveu um ano atrás, de propósitos, de metas, disso. Ele falou, nossa, meu Deus do céu, como eu estou mal. Porque ele diz que muita coisa ele conseguiu realmente pôr em prática, mas a grande maioria você acaba deixando pelo caminho, você acaba não fazendo. E quando você tem isso registrado, que você busca, você vê o quanto você ainda tem a caminhar. Você tem condições de evoluir. A verdade é que se você não tem de baseline, né? Se você não tem uma referência, você não tem o prazer de ter visto a evolução. É uma vitória. Você saber que, independente de todos os obstáculos, você se comprometeu a evoluir na sua vida de fé e você evoluiu. Você consegue sentir isso na forma que você vê a vida, na forma que você vê as pessoas, no que você se alimenta que tipos de filmes, que tipos de livros, que tipos de conversa, que tipos de gente que você escolhe conviver. Trabalho, esse tipo de coisa você não escolhe, mas que tipo de gente no seu momento você escolhe conviver. Agora, se você não tem essa referência que o seu amigo tem, ou um diário de quaresma, para você não chegar no 40º dia e poder olhar para trás e falar, minha nossa, eu não notei que, olha que eu tive o mesmo desânimo 20 dias dos 40 dias. Olha como eu sou atacado sobre esse aspecto. Eu preciso me proteger mais nisso. Isso aqui é uma janela que eu estou deixando aberta, sem notar. Agora, eu estou lendo de reflexão pessoal, ele está piscando assim, né? Uma coisa que para mim, piscando na minha... Não, olhando para ali. E é uma grande dúvida, e eu estou lendo o Diário de Santa Faustina, e eu percebo que ela tem muita dúvida em relação àquilo que ela vê, se é real, se é Deus ou se é o encardido. Né? Então, como uma santa maravilhosa como ela tem essa dúvida e, ai de nós, como a gente Mas faz? veja, eu vou te falar uma santidade. No momento ali, ela não tinha a noção, né? Então, você veja, com a evolução, como o Dudu falou, com todo esse apanhado, com tudo isso que a gente vai trilhando, a gente vai caminhando para a santidade. O nosso objetivo era final. Ela falava que tinha o confessor dela, né? Que ela ia se confessar, e até mesmo a Madre Santa, né, do convento, a madre dela, a própria confessor, que ela foi ter um confessor bom depois de um caminhar muito grande. Então, até aquele prazo ali, ela questionava, né? Santa Faustina não. Mas como a gente saber, assim, né, se aquela voz é do Espírito Santo? Então, são tantas dúvidas. Se te traz Angústia. Se te traz angústia, Não é. não é. Se te traz trabalho, normalmente é. Então, se você sentir que está na direção, vai te dar trabalho, mas no fundo você sente que aquilo é bom, isso é coisa de Deus. Se aquilo te dá angústia, não te coloca confortável, te dá uma sensação de ansiedade, lembra da advertência? É melhor termômetro é esse. Lembra da advertência? A advertência é isso. É o Espírito Santo te dando o conselho e você escutando. Pode continuar. Né? Pode continuar. Jesus no chamado. Então, na próxima aula, não percam o pecado e as indulgências.